do Senhor, meus amados ouvintes. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Você que talvez tenha até desistido, de receber o batismo com o Espírito Santo, mas hoje você vai conhecer alguns segredos que faz com que a pessoa receba mais rápido o batismo com o Espírito Santo. Mas eu vou dizer bem claro, se você colocar em prática o que você vai aprender hoje aqui, tá bom? Primeiro, vamos entender que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. O próprio João falou, ele tem a pá na sua mão, mostrando o que o ferreiro naquela época fazia, Pegava a pá e colocava cheia de brasas vivas e colocava sobre uma bigorna e ali ia batendo nas espadas, nas lanças, enfim, nos bicos das lanças, nas ferramentas como machado e vai por aí fora. Ele usava muito essa pá para pegar as brasas de fogo. Diz que Jesus tem na mão essa pá para jogar em você uma brasa de fogo viva do altar. Amém? Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Algumas coisas, fatores que nós temos que entender é o seguinte: Jesus mandou os discípulos ir de 2 em 2, e eles foram de 2 em 2, expulsaram o demônio, curaram enfermos, mas não eram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia relata que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Ele passa daquele momento diante a habitar em nós. Então os discípulos foram de 2 a 2, mas eles foram cheios do Espírito Santo. Hoje nós vamos saber a diferença de pessoas cheias do Espírito Santo para batismo com o Espírito Santo. Esses mesmos discípulos, depois de ter expulsado demônio, curado enfermo, tiveram que aguardar lá em Pentecoste o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Esses mesmos discípulos, Hoje nós vamos saber a diferença, o que é batismo com o Espírito Santo, o que é movimento do Espírito Santo e o que é a pessoa estar cheia do Espírito Santo, Hoje nós vamos saber tudo isso. Então eu gostaria que você prestasse atenção em alguns fatores importantes doutrinários. Depois nós vamos falar dos segredos importantes que você deve guardar e praticar para você receber mais rápido o batismo com o Espírito Santo. É infalível. Se você fizer, você vai receber. Preste atenção. Primeira coisa, Jesus ficou 40 dias pregando depois de morto. E depois, por espaço de 40 dias, ele falava das coisas concernentes ao reino dos céus. Depois disto, está escrito em Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ficar 40 dias pregando, ele subiu ao céu e pediu para os irmãos aguardar em Jerusalém. Esses irmãos que viram ele subir aos céus, foi mais ou menos 500 irmãos. 500. Preste atenção, 500. A Bíblia relata em Coríntios que foi 500 irmãos que viram Jesus subir aos céus. Desses 500, ficaram só 120 orando. Quer dizer que dos 500 ficou 120. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, está dizendo: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então, quem ficou resistindo ali em oração? O segredo é resistência em oração. Quem ficou resistindo? 120 pessoas. O resto dos 500 foi tudo desistindo, foi abandonando, foram embora, mas ficou 120 ali orando. E quem eram esses 120? Preste atenção. Quem eram os 120? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naquele dia, levantando-se Pedro,
no meio dos discípulos, ora, a multidão já era de quase 120 pessoas, 120 almas. Preste atenção, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para ver Maria sendo batizada com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Eu queria estar lá para ver isso. Diz que Maria, mãe de Jesus, também estava lá resistindo em oração. E é uma daquelas que foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas. Que coisa linda, né? É as coisas de Deus. Os benefícios de você ser batizado com o Espírito Santo. Por que você deve querer buscar o revestimento de poder? Por quê? Preste atenção. Primeiro benefício, revestimento de poder. Jesus só fez milagre depois que foi batizado com o Espírito Santo. O que é revestimento? Revestimento, eu estou revestido, eu botei um casaco em cima dessa blusa. Se eu tivesse só com a blusa, eu estaria vestido. Mas como eu coloquei um casaco em cima da blusa, eu estou revestido. E se eu colocar um casaco em cima desse casaco, e outro casaco em cima desse casaco, em cima do outro, eu vou passar a ficar revestido. Revestimento de poder é porção dobrada do Espírito Santo na vida da pessoa. Então você deve ter esse revestimento para você combater contra as hostes infernais do inimigo das nossas almas, né? Jesus mesmo foi revestido, precisava desse poder, e é Deus, o Filho de Deus, né? Nos deu também esse dom maravilhoso. Ele disse, pois apóstolo, quando eu estiver lá no céu, assentado à direita de Deus, eu vou clamar ao Pai, e o Pai vos dará o Espírito Santo. Eles lá no dia de Pentecostes esperando. De repente, quando todo mundo começou a falar a língua, um olhava para o outro e dizia consigo mesmo, ele chegou lá em cima. Ele chegou lá em cima e ele rogou o Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo. Jesus vai batizar você também, eu tenho certeza absoluta. Muito bem. Então, outra coisa importante, línguas edifica a si mesmo, sentindo Deus fortemente em você. O que fala em língua edifica a si mesmo. Então, primeiro você vai ter revestimento de poder. Segundo, você vai edificar a si mesmo. Quando você estiver abatido, triste, você começa Deus a te visitar, você começa a se edificar, né? A se fortalecer, sabendo, puxa vida, eu não estou sozinho nessa terra. Ele está comigo e Ele está em mim. É a coisa mais linda do mundo, né? Outro benefício também de você falar em língua é que o Espírito Santo ajuda você na oração, né? A palavra de Deus diz que quando nós estamos orando, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai Celestial. E quando nós estamos falando em língua, o diabo fica apavorado. Porque a Bíblia relata que quem fala em língua, ninguém o entende. Por isso que Deus manda buscar um intérprete, né? Agora tem as línguas, você falando com Deus, e tem as línguas estranhas que é Deus falando com o homem. É necessário ter intérprete. Mas as línguas que você fala com Deus, ninguém consegue interpretar e ninguém consegue saber. Porque essas línguas estranhas, na hora da oração, o diabo fica apavorado porque não entende. A Bíblia diz que ninguém o entende, porque ele fala direto com Deus. Quem fala língua estranha fala direto com Deus. E o inimigo fica apavorado ver um cristão orando em línguas estranhas. Então procure o batismo com o Espírito Santo e também orar em línguas estranhas. É importante isso, né? A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 2, né? Que eles falavam línguas, língua dos anjos, língua dos homens, né? Língua dos dons celestiais. Já havia pessoas indoutas ali de outras nações e começaram a entender o que os discípulos estavam falando. O que era aquilo? Deus deu o dom de interpretação a todas aquelas nações, de no seu intelecto, cada um na sua própria língua, entender o que eles estavam falando. Por isso que a Bíblia relata que as línguas estranhas, quando Deus também está falando com o homem, que na hora que recebeu o batismo do Espírito Santo,
Não era eles orando só, era Deus também falando com as pessoas incrédulas que estavam ali. E Deus deu ao incrédulo, ao ímpio. O Senhor deu o entendimento das línguas estranhas. Quanto mais a você. Claro que Deus vai dar. Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Pode ficar certo disso. A palavra de Deus diz que também fala sobre dom de língua e dom de variedade de língua. Esse dom de variedade de língua, Deus reparte a cada um como Ele quer. Você pode falar em uma língua hoje, um mistério hoje, daqui a uma semana você pode falar em outro mistério. Isso se chama variedade de línguas. Tem gente que interpreta errado esse texto, acha que variedade de língua é eu ir no colégio e aprender língua de todos os países, inglês, francês, alemão, português, está tudo errado. Variedade de língua é língua que ninguém ensina, é o Espírito Santo que dá ao homem. As línguas celestiais. A Bíblia relata que, falando sobre língua dos homens e língua dos anjos, diz que também essas línguas podem vir também na língua dos anjos. Os anjos também falam uma língua diferente, uma língua celestial, é o que a palavra diz. Diz que Daniel viu uma língua escrita na parede lá, o pessoal chamou Daniel, e Daniel olhou aquela linguagem que viu uma mão sem corpo, escreveu lá Bene, Mene, Tekel, Facim, ninguém sabia entender. Até mesmo os homens que entendiam, poliglotas da época, disse que não entendia nada. Chamado Daniel, e até um deles ainda falou assim, essa língua aqui não é terrestre não, hein? Essa língua aqui é a língua dos deuses. Outro diz, essa língua é a língua do Deus do céu e da terra. Chama Daniel, porque ele é o único que tem intimidade com Deus. Então aí chamado Daniel interpretou aquela língua através do dom de interpretações de língua que Deus dá ao homem. Se você pedir, você vai receber. Tem certeza absoluta. Então, variedade de língua é muito importante. Você buscou um dom, vai granjeando outros, né? A ordem de Deus é não proibir falar línguas. Não proibir falar línguas. É a ordem de Deus. Não sei porque tem tantas igrejas aí que proíbem a pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Proíbe a pessoa de falar línguas. Isso é uma coisa muito errada, né? Muito bem. Vamos ao primeiro segredo para você ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, saber que batismo com o Espírito Santo não é salvação. Ele batiza pessoas boas e pessoas más. Ele batiza todo mundo. A Bíblia não fala que batismo com o Espírito Santo reconhece o verdadeiro crente quando ele é batizado com o Espírito Santo. Não fala isso. Fala assim, dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito fala. A Bíblia diz sobre o batismo com o Espírito Santo a seguinte palavra. Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Em Êxodo capítulo 29, versículo 45 e 46, Deus diz, habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, o plano de Deus, habitar no meio do povo. Escolheu quem? Não, quem buscar. Se você buscar, você vai receber. Mas quem não busca não recebe. E quem busca e desiste, igual aqueles 500. Tinha 500, só ficou 120. Só recebeu os 120. Os 500 que desistiram, perderam a bênção de Deus. Então eu quero dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é orar e resistir em oração. Todo dia orando, todo dia pedindo, todo dia buscando. Que Jesus vai batizar você. Não faça como aquele grupo de 500. Mas mais de 500 irmãos viram. Mas foram embora a maioria, só ficou 120. Siga o exemplo dos 120. Ficaram resistindo em oração. Né? Isso é muito importante. Joel, Deus ainda falou que ia derramar, Joel capítulo 2, versículo 28 e 30. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
toda a carne. Os dons não é um atestado de santidade, não. Dons espirituais não é um atestado de santidade. Aí você viu o batismo de agora eu sou santo. Não. Deus batiza qualquer pessoa. Há pessoas que pensam que é batizado com o Espírito Santo, tem dom espiritual, pode viver em pecado, viver uma vida errada, dizer, não, só chegar na igreja, Deus me renova e pronto. Negativo. Dons espirituais é para quem crê. Os que crê, diz, esses sinais seguirão os que crê. E diz que seguirão. E um desses sinais é Jesus dizendo, falarão em novas línguas. As pessoas só falam, colocarão a mão nos enfermos, serão curados, em meu nome expulsarão o demônio, mas esquece que está dizendo lá, falarão em novas línguas. É um dos sinais daquele que crê em Jesus. Que ele, já falando do Espírito Santo, que ele ia dar a todo aquele que buscasse. Eu sei que você vai buscar e Deus vai te batizar. Preste atenção. Segundo segredo. Vamos falar sobre o primeiro. Primeiro segredo. Não vá buscar o batismo com o Espírito Santo baseado em seu bom testemunho. Não. Busque o batismo com o Espírito Santo dizendo, Senhor, eu sou um servo de Deus, cheio de defeito, mas eu vim diante de Ti buscar a promessa de Deus. Você tem que ter os dois, a vida santa, uma vida santificada, mas não se aproximar de Deus com a santidade só. Tem gente que só se aproxima com santidade diante de Deus. Não, tem que se aproximar de Deus com fé e santidade. A Bíblia diz, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. Primeiro segredo é esse. Chegue diante de Deus, falando com Ele, concernente à promessa que Ele fez para você ser batizado com o Espírito Santo. Esquece esse negócio de inventar tanta santidade aí, porque isso não funciona. Deus falou que ia derramar sobre toda a carne o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo, bons e maus, Ele não quer saber. Se você crer, vai receber também. Segundo segredo, os dons não é atestado de santidade. Já disse, a Bíblia não diz que pelos dons conhecerás o meu discípulo. Não, mas diz que pelos frutos do Espírito Santo conhecereis os meus discípulos. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 17. Né? Então, não chegue diante de Deus de qualquer maneira. Chegue com fé. Tem gente que lembra da Bíblia, mas esquece a fé em casa. Chegue com fé. Terceiro segredo. Não há risco nenhum de você pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo e em vez de vir um batismo com o Espírito Santo, vir um demônio no lugar do Espírito Santo. Não há risco nenhum. Não há perigo nenhum de você clamar a Deus e no lugar de Deus te dar aquilo que você está pedindo, quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, aí Deus vai e te dá um demônio, um espírito de demônio se aposta de você. Não há risco disso. Não tem jeito de acontecer isso. Porque a promessa de Deus, você vai falar com o Senhor Jesus, a promessa de Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. E diz assim para Deus, o Senhor falou em Lucas, capítulo 11, do versículo 11 a 13. Olha o que Deus diz. E qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe, no lugar do peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará no lugar do ovo um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Está falando que Deus está dizendo aqui que não vai acontecer isso. Se você pedir a Deus o Espírito Santo, Ele vai dar para você o Espírito Santo. Não vai vir um demônio habitar em você de jeito nenhum. É o contrário.
Se você estiver endemoniado, meu filho, e se você estiver endemoniada, minha filha, o demônio vai sair do seu corpo rapidinho. E o Espírito Santo vai entrar na casa dele, porque nós fomos criados para habitar em nós o Espírito Santo. Deus disse, você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Fomos criados para receber o Espírito Santo. Não para receber outro Espírito, a não ser o Espírito Santo. É o que diz a Bíblia. Então, busque o Senhor com alegria, busque o Senhor de coração aberto, você que já aceitou Jesus, que não vai vir um demônio no lugar do Espírito Santo. Quer dizer, você vai pedir o Espírito Santo a Deus, Deus vai te dar uma serpente. Você vai pedir o Espírito Santo a Deus, você acha que Deus vai te dar um escorpião? De jeito nenhum. Ele falou bem claro assim, se você é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha bem, aqueles que lhe pedirem. O segredo é pedir, mas pedir com perseverança. Até demônio se expulsa com perseverança, né? Até demônio se expulsa com resistência, perseverança. Resistir a Satanás pela fé e ele fugirá de vós. É o que diz a Bíblia. Muito bem, quarto segredo, buscar com zelo. Tem mulher que entende o que é buscar com zelo. O homem não entende muito bem, não. Só entende quando está limpando o carro. Buscai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É buscar com zelo. Quando uma coisa está suja, como é que você faz para zelar? Zelar de alguma coisa, você vai limpa. Zelar é tomar conta. Zelar é você continuar sempre ali buscando, até o Senhor te batizar. Ele vai batizar você. Não se preocupe. Só faça o que está na Bíblia, que você vai receber em nome de Jesus. Muito bem. Buscar com zelo. Quinto segredo. Abre bem a tua boca e encherei. Salmo 81, versículo 10. Está escrito aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Deus não batiza ninguém de boca fechada. Dá glória a Deus, abre a tua boca, abre o teu coração, porque o que a boca fala, está cheio o coração. Tem gente que quer ser batizado com o Espírito Santo e fica lá assim, ó. E o fogo caindo, a presença de Deus, ele está, ó. Parece que está um fechecré na boca, parece que costuraram a boca da pessoa toda. Costuraram tudo. Parece que, não, Deus não batiza ninguém de boca fechada. Tem que abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que o céu é uma barulheira terrível, a oração do mundo inteiro chegando diante de Deus. Sabe lá o que é isso? A oração do mundo inteiro chegando diante de Deus. É uma coisa maravilhosa. Quando há um silênciozinho no céu, diz Apocalipse que houve uma parada. Diz, e houve silêncio no céu por quase meia hora. Nunca houve silêncio no céu. Aquilo foi uma coisa estranha. Porque nunca houve silêncio no céu. Isso é uma barulheira tremenda, né? Então, abra a tua boca. Deus não batiza ninguém de boca fechada. É um segredo muito importante esse, né? Você tem que abrir a boca, glorificar o nome do Senhor, né? E o Senhor vai batizar você. Sexto segredo. Deus não batiza ninguém de coração fechado. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias 29, versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o teu coração. Abre o seu coração para Deus batizar você com o Espírito Santo. Vamos recordar aqui algumas coisas? Vamos recordar os segredos? Estamos chegando no final já. Primeiro segredo.
batismo não é salvação. Ele batiza bons e maus. Vai diante de Deus com a graça do Senhor que você vai ser batizado. Segundo segredo, os dons não é um atestado de santidade. Não. Dons espirituais não é atestado de santidade. Terceiro segredo, não há risco de você pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo e vir no lugar do Espírito Santo um demônio. Não há risco disso. Quarto segredo, busca com zelo. Zele, limpe seu coração, limpe a sua vida. Zele pelaquilo que você está fazendo. Tem mulher que sabe zelar muito bem de uma casa, ela manda a pessoa botar até o sapato do lado de fora. E você às vezes não sabe zelar pelas coisas que Deus está te dando. Se tiver um prato sujo na cozinha e um limpo, você vai usar qual para comer? O limpo ou o sujo? Você vai usar o limpo. Então vamos zelar. Limpe sua vida. Passa a vassoura de fogo para Deus abençoar você. Quinto segredo, abre bem a sua boca e encherei. Deus não batiza ninguém de boca fechada. Sexto segredo, Deus não batiza ninguém de coração fechado. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é muito importante, né? Agora vamos falar sobre o sétimo segredo. Promessa de Jesus, dar os dons de língua. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, falarão em novas línguas. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, falarão em novas línguas. É porque ainda as pessoas não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Então, eles não sabiam Jesus falando se o pessoal iria entender. Falou dessa maneira, dizendo assim, mais tarde vocês vão entender. Quando receber essas línguas, aí vai lembrar, Jesus falou que quem crê nele vai falar em novas línguas, né? Então ele prometeu dar o dom de línguas àquele que crê. Você crê? Vai receber. Em nome de Jesus. E a promessa é para quem pede. Continua falando da promessa que é para quem pede. Oitavo segredo, é necessário pedir. Não é necessário ter um sentimento bom no coração, não. É necessário pedir. Eu também pensava que não precisava pedir. Não, mas Deus conhece meu coração, Deus conhece meu pensamento. Não preciso pedir, Deus sabe de todas as coisas. Não, tem que pedir. Eu vou dizer para você por quê. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. O segredo que muitas pessoas deixam passar. Mateus capítulo 7 e o versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E o que bate, a porta se abrirá. Agora o que não pede, não recebe. E o que não busca, não encontra. O que não busca, não encontra. E o que não bate, a porta não abre. Então é necessário você pedir. Não fica com esse negócio de Deus conhece meu coração, aleluia, ficar na igreja, aleluia, e não pedir nada, não. É necessário pedir. Busque o Senhor. E na hora que você começar a sentir a presença de Deus, que você sentir sua língua querendo enrolar e você falar uma palavra que você não sabe por que tem que falar aquela palavra, aí você começa a glorificar o nome do Senhor, que daqui a pouquinho você está falando em línguas estranhas, está transbordando, e não é uma língua que se aprende no colégio não, hein? Jesus batiza e é Ele que dá as línguas estranhas. É Ele que dá. Vem de Deus. Não há mentira nas coisas de Deus. Tudo é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus não ia mentir na sua palavra. O batismo começou lá no dia de Pentecostes. Ali foi o começo de tudo. E Jesus vem batizando até os dias de hoje. E nós estamos nessa época, tempo de avivamento. Avivamento, muito avivamento vai haver na vida daquele que crê. Preste atenção. Olha o que diz a Bíblia sobre
O nono segredo: falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer, Jesus vai batizar você e você vai falar do jeito que Ele quer que você fale. Não é você escolher uma língua, vou escolher uma língua bonita aqui. Não, a língua vem do jeito que Ele quer. E diz que eles falavam. Eu não tenho que trancar minha boca na hora que vinha a língua estranha, não. Eu tenho que falar. Se eu trancar minha boca, Jesus vai respeitar o livre-arbítrio que Ele me deu. Então você tem que abrir a boca e dar lugar às palavras que Jesus colocar na tua boca, em línguas estranhas. Que é muito importante isso. Tem gente que pensa que tem que trancar a boca dele vai abrir automaticamente, aí a boca dele começa a fechar e abrir, e Deus começa a falar. Não é nada disso. Quando Deus batiza com o Espírito Santo, é uma coisa sobrenatural. É como os apóstolos sentiam o poder de Deus de uma tal maneira, eles tinham que falar a profecia, e tinha que escrever aquilo. Assim é o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento, um poder tão grande que você recebe, sua língua começa a enrolar, e você começa a falar línguas estranhas. Quem sabe, ouvindo esse vídeo aqui, Deus já começa a visitar você aí, aonde você está, e talvez você receba o batismo com o Espírito Santo. Talvez esteja recebendo agora. E se você receber, coloque embaixo no vídeo: pastor, eu, ouvindo esse vídeo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque até a verdade de Deus faz com que o bloqueio da mente da pessoa, tudo aquilo que o inimigo coloca para você não receber o batismo, saia e você já começa a falar a língua e ser batizado. Talvez agora, para a glória e honra do nome do Senhor. Preste atenção. 10º segredo: o Espírito Santo causa alegria. Há pessoas que é batizado com o Espírito Santo chorando, outros rindo. A Bíblia diz que os apóstolos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Você então que vive em depressão, vive em tristeza, vive contando derrotas, vive naquela situação de que só Deus mesmo sabe, né, o que você está passando. Aí o batismo do Espírito Santo é a solução para isso. Você vai ser alegre e cheia do poder de Deus, e cheio do poder de Deus. Tenho certeza absoluta. Batismo com o Espírito Santo causa alegria, causa paz, causa unção. É uma coisa maravilhosa, né? Vamos lá então. 11º segredo. Só tem 12, hein? Só tem mais 2. Receber o batismo com o Espírito Santo. Tem que receber o batismo com o Espírito Santo com ordem e decência, ou tem que receber o batismo com o Espírito Santo em bagunça? Aí vem agora a minha pergunta para você: é com ordem e decência ou é com bagunça? Sabe como você recebe o batismo com o Espírito Santo? Com bagunça. Ninguém ficou em ordem ali, não. Estava todo mundo sentado nos bancos. Mas quando o batismo com o Espírito Santo veio, foi uma bagunça tremenda. Foi uma confusão, a ponto de chamar a atenção das pessoas da rua, para saber o que estava acontecendo ali dentro. Que línguas era aquela, que confusão era aquela, que barulheira era aquela que estava acontecendo lá, o povo barulhento. É uma coisa gloriosa. Eles pensavam até que o povo estava cheio de vinho, cheio de mosto. Pedro é que teve que depois esclarecer: não, isso não é vinho, eles não estão cheios de vinho, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isso é que está escrito no livro do profeta Joel: disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então você deve receber o batismo do Espírito Santo do jeito que vem. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de rolar no chão, rola. Se der vontade de gritar, grita. Do jeito que vem. Agora depois que vai para o culto de doutrina, o pastor vai ensinar você a controlar o poder que você recebeu, né? Não viver um crente descontrolado, não. Não diz que o pastor está ensinando isso, não. É muito bom ensinar tudo, não deixar passar nada. Mesmo assim, a gente também não é perfeito, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa. Então, diz a Bíblia que se recebe batismo com o Espírito Santo, é pulando, é gritando. Tem gente que entende o que é pular carnaval, mas não entende o que é pular
na presença de Deus, né? Tem gente que entende o que é correr da polícia, mas não entende o que é correr e gritar cheio do Espírito Santo, né? Tem gente que entende o que é gritar com xingamento, mas não entende o que é gritar cheio da unção do Espírito Santo de Deus, né? Então, tem gente que sabe o que é palavra de maldição, é melhor gritar bênçãos e glorificar a Deus do que falar palavra de maldição. É melhor você se embriagar do Espírito Santo do que você se embriagar de vinho, de cachaça, até de maconha ou de cocaína, né? Ou se embriagar do vinho da contenda. É melhor se embriagar do Espírito Santo, ser cheio, ficar descontrolado quando recebe o batismo com o Espírito Santo. É normal esse descontrole. Não se preocupa se os outros vão falar de você. Tira isso do teu coração. O que os outros vão pensar de mim? Tira isso do teu coração. É tudo descontrolado mesmo, né? É melhor dar lugar ao Espírito Santo do que dar lugar ao diabo para ser um assaltante ou um traficante. Um dia um certo homem falou assim: eu vou ser batizado com o Espírito Santo, mas quando eu for batizado, vou falar um mistério lindo assim. Escolheu um mistério lá para ele. Diz que quando... E falou assim: eu não vou ser igual esses irmãos desconcertados, não. Eu vou receber o batismo do Espírito Santo com ordem e decência. O Espírito Santo vai vir sobre mim e eu vou ficar... falar uma língua assim bonita. Diz que quando Deus batizou ele com o Espírito Santo, deu uma língua estranha para ele, daquela de treme-terra mesmo. Diz que ele gritava, pulava, rolava pelo chão, ele fez tudo aquilo que ele não queria fazer. Ainda foi falando línguas estranhas até em casa. Foi falando línguas estranhas até que o pessoal, todo mundo segurando ele, ainda foi descontroladamente pela rua, falando línguas estranhas. Eu não quero que você fique descontrolado igual esse homem, né? Porque ali foi Deus provando ele, né? Que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Não é a língua que nós escolhemos, é Deus é que vai te dar a língua estranha que Ele quiser te dar, né? Falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o que diz a palavra, né? É muito importante a gente guardar a palavra do Senhor Jesus. Muito importante a gente ficar na palavra. É o alicerce do crente, né? É o crente enraizado com a palavra, não fica enraizado nele a raiz da amargura, porque ele está cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então você vai receber o batismo com o Espírito Santo do jeito que Deus te batizar. Preste atenção. 12º segredo, e nós paramos por aqui. Na hora do batismo você pode sentir o ataque do inimigo. Com dor de cabeça, dor nas costas, cólica, pessoas tentando atrapalhar você, crianças correndo, acontece coisas que nós não sabemos. Procura orar de madrugada só para você ver. Só se você nunca orou. Porque se você orar de madrugada, você vai ver gato correndo em cima do telhado, você vai ver criança caindo do berço na casa do vizinho, cachorro latindo na rua, o diabo tentando fazer você desistir de buscar a Deus. Mas se você insistir em buscar o Senhor, claro que Deus vai te abençoar na madrugada ou no batismo com o Espírito Santo. Seja lá como for, Deus vai te batizar. E ora o Senhor também de madrugada, dizendo: Senhor, me batiza aqui, ou me batiza na igreja, ou em casa, ou tomando café. Não escolhe o local não, deixa Deus te batizar, onde Ele quiser. Mas Ele costuma batizar na igreja. Tem gente que quer dar lugar ao Espírito Santo tudo quanto é lugar, menos na igreja, né? Então o local de você dar lugar ao Espírito Santo é dentro da igreja. Então guarda essa palavra. Se o inimigo tentar te atrapalhar, repreenda. Use o nome de Jesus. Use a fé. Porque no ambiente de fogo e de descida do batismo com o Espírito Santo, o diabo não aguenta. Pouco tempo fica, questão de segundos. Se você der lugar e parar, deu certo. Uma que eu peguei, que já parou de clamar, que já parou de buscar, que já parou de glorificar para receber o batismo. Então você tem que insistir, repreender, falar: está amarrado, é dor, sai em nome de Jesus, dor de cabeça, sai em nome de Jesus, continua clamando, porque certamente Jesus
vai te batizar, você vai ser o próximo. Tem certeza absoluta, você vai ser o próximo. Apenas uma grande observação. Diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande. Manifestação do Espírito Santo e a pessoa ser batizado. Quero dizer que a evidência é línguas. Há pessoas que não vou dizer para você que ele está vazio do Espírito Santo. Não, isso é mentira. Ele está cheio do Espírito Santo. Pula no poder de Deus, mas não fala a língua. Sente um poder sobrenatural que estremece o corpo dele todo, mas não fala a língua. Isso é manifestação do Espírito Santo. Mas ainda não foi batizado. Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. E há os que se acomodam, recebem o poder, recebem a manifestação do Espírito Santo e não busca o dom de língua. E não busca completar a obra que Jesus começou. Então, se ele começou uma obra em você, ele vai completar. Não fica brigando com o seu pastor, não fica brigando com o irmão que está dizendo para você que os dons de línguas é evidência do batismo do Espírito Santo, porque realmente é. Evidência quer dizer, se descobre que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela fala línguas. Não é quando ela corre na rua, não é quando ela sapateia. Porque há muitos que sapateiam também e são cheios do Espírito Santo, mas não são batizados. Aquilo é uma manifestação do Espírito Santo. Isso é verdade. A pessoa que cai no poder de Deus é manifestação do Espírito Santo. Mas, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em língua. Busque a Deus o batismo, porque Jesus não mudou. Ele continua batizando com línguas estranhas. E você pode receber hoje mesmo, ou então depois desse vídeo, o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que vai muita gente escrever e dizer, pastor, depois daquele vídeo, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deus vai batizar você. Tenho certeza absoluta. Guarde bem essa palavra, batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar línguas. E sapatear, correr, pular, ficar estregando, é evidências do Espírito Santo. Não, é manifestação do Espírito Santo. É o que Jesus falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Livro de Joel. Sobre toda a carne, sobre os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e vai por aí afora. Sobre toda a carne eu vou derramar o meu Espírito. E a manifestação do Espírito Santo na vida do homem são variadas, são várias. Né? Ele faz como ele quer. Agora, para ser batizado, tem que falar em língua. Jesus vai batizar você. Eu tenho certeza absoluta. Guarde essa palavra, esse segredo, persevere em oração, porque eu vou ver você escrever no final do vídeo, pastor, muito obrigado, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, que ainda vou falar mais coisas ainda importantes sobre o batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe você, espero que você veja o vídeo número 2, que vai falando mais coisas lindas. Ainda vou falar sobre símbolos do batismo com o Espírito Santo, evidência e coisas que você vai ficar maravilhado sobre as coisas de Deus. É bom ter intimidade com Deus. Deus abençoe você e até a próxima vez, em nome de Jesus.